Bom dia, amados de Deus. Mais um dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Hoje, capítulo 9 de Gênesis, a aliança de Deus com Noé. E a aliança já nos mostra, né, que é um acordo. E a aliança da parte de Deus nunca se quebra. Deus é fiel, sempre fiel. Que nós possamos aprender a também sermos fiéis para com Deus também. Nos mostra que Deus estabeleceu uma aliança e ainda tem um símbolo, que é o arco-íris, de que ele não mais destruiria a terra com o dilúvio. Ontem mesmo estava chovendo aqui, na minha cidade, Recife. Eu estava esperando as meninas para o ensaio e do lado de fora começou a cair uma chuva, né, com gotas. Foi bem repentino assim e as gotas eram espessas, né, e batia nas costas aquela água geladinha, mas a gente sabe que existe uma aliança e existe segurança. Temos nos versos 2, 3 e 4 uma mudança também na alimentação, que antes o homem comia ervas, né, comia legumes, verduras, ervas do campo, né? E agora há uma necessidade também de comer carne e Deus coloca isso também, né? Dessa maneira, olha. Tudo que se move vive servirá de alimentos para vocês. Assim como dei a erva verde, agora também ele dá as carnes, né? As coisas vivas. Vocês não devem comer carne com sangue. Ele diz aqui no verso 4. Porque sangue é vida. E alguns confundem esse texto, que as pessoas não podem doar nem receber sangue. Não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Aqui está dizendo que não deve comer a carne com o seu sangue, porque sangue é vida. Versos 5 e 6, Deus fala sobre a valorização da vida, né? Ele diz que a gente não deve, estou falando com minhas palavras, né? Não devemos desvalorizar a vida. Ele reforça o mandamento de não matar. E aqui nem pessoas nem animais, né? Ele diz que o sangue destes seria requerido. Veja o que diz assim, ó. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei. Então a gente não deve sair por aí, né? Tem pessoas malvadas que fazem mal aos animais, né? Então aqui está mostrando que os animais também são importantes para Deus, porque também foi dado para eles o fôlego de vida. Versos 9 e 10, Deus fala que estabelece realmente uma aliança, tanto com homens quanto animais, que não mais destruirá a vida com o dilúvio. 11 também fala ainda sobre isso. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. A palavra de Deus aqui também, nesse capítulo, diz que Noé abençoa Noé e sua família para que eles sejam fecundos e povoem novamente, né? Repovoem a terra. No verso 20, tem uma cena em que Noé, tendo se tornado agricultor, né, precisava cuidar das plantas ali, plantar para poder colher e comer os grãos. E ele, tendo plantado uma vinha, em um determinado momento ele se empolga e ele começa a beber ali o vinho, né, o suco lá da uva, e está fermentado, e ele bebe e acaba se embriagando e ficou pelado, né, dentro da tenda. E um dos seus filhos entrou e viu e chamou os outros, mas aqui nos mostra que devemos honrar nosso pai e nossa mãe. E Deus, ele ficou muito chateado com isso que aconteceu, né, dessa zombaria que um dos filhos fez. Noé, tendo despertado, fica chateado com o que aconteceu. Ele amaldiçoa, né, a atitude de Cã, e ele diz: maldito seja, está no verso 25, maldito seja Canaã, seja servo dos servos para seus irmãos. E abençoa os outros dois irmãos. E no final, Noé diz assim, no verso 28, Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então, Noé teve uma vida longa. Noé foi obediente a Deus e viveu bastante. Que nós possamos viver o nosso tempo determinado, em paz com os homens, em paz com Deus, para que um dia lá nas mansões celestiais possamos encontrar Noé e saber um pouco mais sobre as histórias de Gênesis, do dilúvio, da repovoação. Então, meus amigos, que possamos ser vencedores nessa carreira, né? Nessa maratona que nós temos de vida, para que lá na frente possamos receber o nosso troféu, a nossa coroa da vida. Lá nos céus encontraremos não só Noé, mas muitos outros, muitos queridos, muitas pessoas da nossa época também, de outros lugares que também lutaram por Deus, que também pregaram o Evangelho, que foram fiéis até o fim. Trocaremos muitas ideias e eu peço que Deus abençoe o teu dia e o meu dia hoje. Deus seja louvado para sempre. Até amanhã.